todos esses detalhes, hoje a gente está aqui recebendo o doutor Danilo Melo, ele que é advogado especializado no mercado digital. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, boa tarde, meninas. É um prazer estar aqui com vocês, Com certeza. Conta pra gente, doutor, o que é essa lei e o que ela passa a mudar a partir de agora? Então, essa lei ela foi promulgada no comecinho do ano, em janeiro. Ela traz um reconhecimento de várias profissões do mercado de infoprodutos, que a gente chama, né, de forma mais abrangente, a Creator Economy, a economia da criatividade. Ela não alcança todas as profissões, porque são profissões de muitos tipos diferentes, né? Mas uma série de profissionais, eles estão abarcados ali por essa regra. No geral, cerca de 11, 12 profissionais. Então, ela dá esse reconhecimento, que é muito importante, dá voz, dá mais conhecimento sobre esse mercado, até a razão pela qual a gente está aqui falando hoje, e propicia, né, que muitas pessoas conheçam um pouco mais do mercado, deixem para trás alguns preconceitos e comecem, por que não, a se interessar mais e, de repente, ali, entre tantas profissões que o mercado oferece, elas podem começar, né, uma nova jornada nesse ano que está se iniciando. Doutor, o que essa lei de fato exige quando há, por exemplo, monetização em um conteúdo? Então, um ponto muito importante que é necessário diferenciar é com relação à monetização de conteúdo. Geralmente, isso é feito por influencers, né? E o influencer, em regra, ele não está abarcado por essa legislação. Ela trata de quem trabalha tecnicamente com produção de conteúdo. Então, um social media, um copywriter, um editor de vídeo, um designer, esses profissionais, eles estão nessa regra. Agora, o influencer, ele está numa outra categoria, porque o objeto do serviço dele é muito específico, é gerar influência e divulgar. Então, é muito mais um serviço de publicidade do que um serviço de conteúdo, né? Então, ele não entra nessa estrutura da regra e muita gente acaba confundindo. E, doutor, para quem trabalha com PJ, tem que seguir também essa mesma regra? Como que é? Então, os PJs, né, que a gente chama, nas empresas que prestam serviços para outras empresas do mercado, segue da mesma forma com que era antes. Essa lei ela não exclui o PJ, muito pelo contrário, e também não diz que todos esses profissionais eles terão que ser seletizados, como muito se falou também de forma equivocada. O que é importante se definir é um contrato muito bem feito. Eu sempre, né, eu trabalho no mercado digital exclusivamente há 6, 7 anos já, desde 2019, e eu sempre falo para os clientes, olha, os contratos eles precisam ser muito bem organizados, né, porque ele é o manual da relação ali entre as partes. E se o contrato ele é vago, ele deixa lacunas, muito provavelmente um profissional que entende que não há ele está perdendo direitos ali, ele pode sim entrar com uma ação na justiça e pedir um vínculo de emprego. Então, é muito importante que a gente tenha os profissionais façam contratos bem organizados, porque isso de fato eleva, isso que traz a profissionalização do mercado. Olha só. Esses profissionais, no caso deles não serem CLT, eles se encaixariam e conseguiam se enquadrar no MEI, por exemplo, de alguma maneira? Esses profissionais, eles têm buscado regularizar a situação deles como profissionais? Sim. A maior parte dos profissionais que estão hoje na Creator Economy, que trabalham como social media, como editor de vídeo, como designer, eles são MEIs, né? Claro que muitos deles, até pela própria característica do mercado, eles acabam superando o limite, o teto do MEI, e passam a ser empresas, digamos assim, normais, né? O que a gente chama de microempresa. Então, esses profissionais, eles conseguem desenvolver um trabalho muito rápido, uma qualidade, crescer demais e conseguem ter vários contratos de 2, 3 mil reais e uma remuneração bem interessante. Então, é o ponto principal que, para mim, essa lei traz é dar mais divulgação, dar mais conhecimento para o mercado, de modo geral, sobre as várias profissões que estão à disposição para as pessoas iniciarem uma nova carreira. E, doutor, muitas das vezes esses funcionários, essas pessoas que trabalham com isso, faz mais de uma função, né? Não existe só um editor de vídeo, a pessoa só faz aquilo, ele faz absolutamente quase tudo ali. Tem algum problema nisso? O que vai mudar perante isso quando a pessoa é multitarefas? Você tocou num ponto muito importante, uma excelente pergunta. Por quê?
Com o advento dessa lei, com a chegada da lei do profissional multimídia, essas profissões, elas têm, cada uma delas, as suas descrições. Sim. Então, cada profissional tem a sua atividade muito mais especificada agora. O que acontece? De repente, você tem um profissional que trabalha num regime CLT para uma empresa do mercado, ele desempenha várias funções, como você bem disse, ele tem a possibilidade de pedir um acúmulo de função, né? Porque ele está exercendo mais de uma função, ou seja, ele pode ser um social media, mas ele também é um copywriter porque ele escreve o conteúdo que vai ser produzido. Ele não só fala, né? Não só publica nas redes sociais. Ele também tem essa característica de produzir conteúdo. Às vezes ele até mesmo edita. Então você tem 3 funções numa mesma relação. Então ele pode pedir um acúmulo de função e receber um adicional específico. A mesma coisa vale também para uma pessoa que trabalha numa estrutura PJ e, se encontrados ali os elementos do vínculo de emprego, ela pode pleitear na justiça o reconhecimento do vínculo e o acúmulo de todas essas funções. Um dos principais debates foi a suposta exigência de formação, de diploma. Onde a lei entra nisso e se isso realmente vai acontecer? A lei, ela fala que os profissionais de nível técnico e nível superior estão abarcados por essa norma. Mas hoje, a maioria esmagadora dos profissionais que atuam na Creator Economy, eles não têm formação superior. Até pela própria dificuldade que o estudo, né, a educação tradicional, ela tende a alcançar esse nosso mercado, né? Busca-se correr atrás, mas ainda está um pouco distante. Então, a maioria desses profissionais, eles são autodidata, eles pesquisam na internet, assistem vídeos no YouTube, consomem conteúdo para aprender uma profissão. E o mais interessante desse mercado é justamente isso. A barreira de entrada, ela é mínima ou quase inexistente. Assistindo alguns vídeos com muita força de vontade, você consegue entrar numa profissão, ser de repente um editor de vídeo, prestar seus primeiros serviços, ganhar seus primeiros 2, 3 mil reais, muitas vezes no primeiro, no segundo mês. E aí você pode buscar um curso técnico ou um curso livre, né, que vai te levar para um outro nível dessa profissão. Então, a lei, ela traz esse tema, né, dessas duas formações, mas isso é um ponto negativo, porque ela deixa de lado todo aquele pessoal que, numa forma espontânea, sai buscando conteúdo e se capacitando. Exatamente. E com essa nova lei, o senhor acha que agora o mercado digital fica mais seguro e também mais profissional? Fica. Ele tende a ficar mais profissional. A chegada dessa lei, ela não tem por si só a característica e a possibilidade de dar profissionalismo. O que de fato faz, né, com que o mercado se profissionalize é a busca por conhecimento, o estabelecimento das relações com contrato, tudo isso mostra mais profissionalismo. Então, essa lei, ela consegue trazer para essas profissões que foram por ela abarcadas uma organização, para que as pessoas se identifiquem, poxa, eu sou um profissional multimídia hoje, eu consigo oferecer uma série de serviços interessantes. Mas o que vai mandar, se de fato o profissional ele vai chegar num outro nível, né, de qualidade, de excelência, é a dedicação dele, o dia a dia de trabalho que vai dizer sobre isso. No mercado digital, a grande polêmica, acho, do ano passado e que eu acredito que vai continuar foi a questão das bets. Nesse caso, existe uma regulamentação para tudo isso acontecer, principalmente com profissionais que atuam não diretamente, mas por trás de tudo isso, como um redator, um copywriter, enfim. Existe algo que vá regularizar tudo isso? Então, muitas empresas que trabalham de alguma maneira com as bets, né, elas contratam profissionais desse mercado, né? A lei do profissional multimídia, ela não traz nenhum tipo de estrutura de regulamentação, ela não tem um conselho de classe instituído, ela não cria um sindicato. Como eu falei, ela é só uma lei que reconhece determinadas funções do mercado de infoprodutos, mercado digital como um todo. Mas se você tem uma empresa que presta serviço para essas bets e contrata profissionais que fazem parte desse mercado, né, que são profissionais hoje multimídia, você tem que tomar mais cuidado na hora de contratá-los. E aí um ponto importante, as pessoas que produzem, né, que criam esses conteúdos para essas bets,
a depender de como o contrato delas está estabelecido, elas podem ter algum tipo de implicação jurídica. Adorei esse bate-papo, Muito bom, doutor. Muito doutor, obrigada, excelente. viu? Eu que agradeço, fico sempre à disposição. Obrigado, boa tarde. É isso, boa tarde. Ó, tem o Instagram dele na nossa tela, gente. Vão lá, sigam ele, @danilo.oliveiramelo. Vão lá, sigam ele nas redes sociais, tem muito assunto legal sobre isso, tá bom?